A Guerra Civil e a literatura correspondente. A escravidão e os textos abolicionistas. Olá! Hoje vamos falar da escravidão nos Estados Unidos, dos textos abolicionistas, além de outras produções literárias ligadas ao tema. A escravidão começou a ter uma relevância crescente no cenário dos Estados Unidos na virada do século XVIII para o XIX. Nesta aula, vamos ver sua relação com a literatura estadunidense. Desde os primeiros negros chegados à América em 1619, era algo comum para a elite branca comercializar pessoas negras escravizadas, já que elas não só realizavam o trabalho braçal, mas também eram consideradas propriedade que aumentavam o status dos brancos na sociedade. Afinal de contas, mesmo os pais da nação, como George Washington e Thomas Jefferson, eram senhores de escravos. Porém, em 1808, é abolido o tráfico internacional de pessoas escravizadas. Os Estados Unidos, em muito, tinham se favorecido desse sistema, já que ele movimentava sua economia em diferentes aspectos. Com a Inglaterra, especialmente, desenvolveu o chamado tráfico negreiro triangular. Vamos ver como ele funcionava. Os navios pertencentes à Marinha Inglesa, a maior e mais competente do mundo, saíam dos portos da Grã-Bretanha para o continente africano com o objetivo de sequestrar pessoas negras para trabalhos forçados. De lá, esses navios partiam para os Estados Unidos, onde os negros eram vendidos ou trocados por matérias-primas vindas da agricultura, em especial o algodão largamente produzido no sul do país. Esses mesmos navios, então, saíam dos Estados Unidos de volta para a Inglaterra, carregados de matéria-prima. Como vimos, o tráfico negreiro triangular era importante para os Estados Unidos por duas razões principais. Em primeiro lugar, porque levava ao país escravizados para trabalhar em suas lavouras do sul, especialmente as de algodão. E em segundo lugar, porque a produção desse mesmo algodão era escoada por meio dos navios que faziam o tráfico. Ou seja, a economia do país estava sempre em movimento, com a importação de mão de obra e a exportação de sua safra agrícola. É impressionante como os Estados Unidos conseguiram declarar que todos os homens são criados iguais, enquanto mantinham o sistema escravista cruel. A verdade é que a independência do país foi um projeto das elites brancas. Aqueles belos ideais de liberdade nunca foram pensados para os negros escravizados. No sul dos Estados Unidos, a escravidão não era apenas uma prática, mas a base de toda a economia. Em estados como a Virgínia, esse sistema desumano já existia há mais de 200 anos, quando chegamos em 1850. Enquanto isso, o norte começava a ver a escravidão como um obstáculo ao progresso, criando uma divisão que só piorava com o tempo. Uma reação do norte à escravidão foi o desenvolvimento na região de um forte movimento abolicionista. Para os principais pensadores desse movimento, a escravidão consistia em uma afronta ao direito à liberdade do ser humano, especificado claramente na própria Declaração de Independência dos Estados Unidos. O mais proeminente dos abolicionistas estadunidenses foi William Lloyd Garrison. Jornalista e branco, Garrison tinha em seus textos escritos em favor da abolição da escravatura um estilo que aliava uma perspectiva humanista a uma linguagem bombástica. Com um tom intransigente e extremamente radical, Garrison propunha um fim imediato à escravidão. Em 1831, ele lança um jornal inteiramente dedicado à causa anti-escravista, devidamente chamado The Liberator. Era comum que seus artigos expusessem a crueldade da escravidão sulista e a terrível condição em que eram tratados os negros. Muitas vezes, ele chegava a exagerar ou até mesmo inventar histórias para enfatizar os males escravistas. Um dos mais brilhantes textos escritos por Garrison em The Liberator se chama Truisms, ou truísmos, que significa verdades incontestáveis. De forma extremamente satírica,
o autor apresenta em frases curtas pensamentos relacionados à escravidão, ao medo da abolição e à situação do negro nos Estados Unidos. Vamos ver algumas. Todos os homens são criados iguais e têm direito à proteção, exceto aqueles cujas peles são negras e o cabelo encaracolado, ou, para não haver engano, exceto africanos e seus descendentes. Aquele que rouba uma ovelha ou compra uma de um ladrão merece punição severa. Aquele que rouba um negro ou o compra de um sequestrador não tem culpa nenhuma. Por quê? Porque uma ovelha pode ser comida e um negro não. Porque ele tem uma pele negra e ela uma branca. Porque a lei afirma que essa distinção é justa e a lei, todos nós sabemos, é fundada na igualdade. E porque a pura benevolência atua em um caso e a notória vilania no outro. Na África, um homem que compra ou vende outro é um monstro do inferno. Na América, ele é herdeiro do reino dos céus. Como vimos, Garrison escreve com uma ironia contundente para atacar as ideias preconceituosas contra pessoas negras. Seus textos especialmente contestavam crenças absurdas de que negros não tinham alma, poderiam ser vendidos sem nenhum problema e que, se fossem libertos, a primeira coisa que fariam é matar seus antigos senhores. Se, politicamente e socialmente, a discussão se acirrava, muitos cidadãos estadunidenses ainda se mantinham alheios à questão da escravatura. Foi uma obra literária que serviu para despertar boa parte da população contra as atrocidades feitas contra os negros. Esse trabalho foi Uncle Tom's Cabin, ou A Cabana do Pai Tomás, de Harriet Beecher Stowe. Harriet Beecher Stowe era uma mulher branca que fazia parte de uma família ilustre dos Estados Unidos do século XIX. A autora viveu durante certo tempo perto de uma comunidade onde a escravidão era normalizada e teve contato direto com escravizados fugidos. Além do mais, se interessava profundamente pela causa abolicionista e fazia viagens regulares ao sul, onde pôde ver mais de perto a terrível situação em que as pessoas negras se encontravam. Em 1850, Stowe começa a escrever uma história ficcional tendo como base suas experiências próximas ao tema da escravidão e seu interesse na causa abolicionista. Essa história era Uncle Tom's Cabin. O livro foi inicialmente publicado em forma seriada num jornal anti-abolicionista, para depois ser publicado em uma versão completa em 1852. A publicação foi um sucesso imediato, vendendo mais que nenhum outro livro em sua época. Além disso, foi usado como base para diferentes produções teatrais que apoiavam a causa abolicionista. Intensamente debatido no Norte, mas proibido no Sul, Uncle Tom's Cabin retirou a discussão sobre a escravidão das rodas políticas para colocá-la nos lares estadunidenses. Talvez o maior mérito de Uncle Tom's Cabin esteja em tratar o tema da escravidão por meio das tragédias pessoais que as pessoas negras eram forçadas a passar. Com uma narrativa baseada em histórias íntimas, a autora aproximou os leitores de seus personagens e, consequentemente, estabeleceu uma empatia com a causa da libertação dos escravizados. Além do mais, o livro oferece uma perspectiva feminina à questão da escravidão. Não só porque a autora é uma mulher, mas também porque o foco da história é na protagonista, Eliza. Em Uncle Tom's Cabin, Harriet Beecher Stowe tratou dos diferentes desdobramentos da escravidão, especialmente aqueles ligados a aspectos sociais, políticos e até mesmo religiosos. Ao retratar a fuga da escravizada Eliza, ao descobrir que seu filho seria vendido e que, portanto, nunca mais o veria, a autora usa uma história pessoal para discutir um tema nacional. Vejamos a passagem a seguir do romance, em que o personagem Tom, ao ser vendido, é forçado a deixar sua família para trás. É notável a caracterização humanista de Stowe nessa narrativa. Tom rose up meekly to follow his new master and raised up his heavy box on his shoulder. His wife took the baby in her arms to go with them to the wagon, and the children, still crying, trailed on behind.
Mrs. Shelby, walking up to the trader, detained him for a few moments, talking with him in an earnest manner. And while she was thus talking, the whole family party proceeded to a wagon that stood ready harnessed at the door. A crowd of all the old and young hands on the place stood gathered around it to bid farewell to their old associate. Tom had been looked up to, both as a head servant and a Christian teacher, by all the place, and there was much honest sympathy and grief about him, particularly among the women. Hoje em dia, a leitura de A Cabana do Pai Tomás pode causar um certo desconforto. O romance acabou criando alguns estereótipos problemáticos que persistem até hoje, como a figura do tio Tom, aquele negro idoso e submisso aos brancos, ou a Mamie, a empregada grossa e caricata. Essas representações acabaram fazendo mais mal do que bem ao longo dos anos. Mas temos que reconhecer, naquela época, o livro foi um verdadeiro terremoto cultural. A autora, Harriet Beecher Stowe, conseguiu fazer algo revolucionário. Mostrou os escravizados como seres humanos completos, com famílias, sentimentos e sonhos. Antes disso, a discussão sobre a abolição era só números e economia. Depois do livro, virou uma questão de humanidade básica. É curioso como uma obra que ajudou tanto na causa abolicionista também plantou algumas imagens prejudiciais que ainda assombram a cultura estadunidense. O livro é, ao mesmo tempo, um marco progressista e um exemplo de como até as boas intenções podem carregar preconceitos da época em que foram escritas. No fim das contas, A Cabana do Pai Tomás nos lembra que a luta por representação justa é sempre mais complexa do que parece. A eleição de Abraham Lincoln em 1860 foi como jogar gasolina na fogueira que já ardia entre Norte e Sul. Esse advogado do Kentucky, o primeiro presidente que não nasceu nas 13 colônias originais, chegou ao poder defendendo abertamente o modelo industrial do Norte e o trabalho livre. A consequência, seu discurso abolicionista foi a gota d'água para os estados escravistas. A situação explodiu em 1861, quando a Carolina do Sul deu o pontapé inicial na secessão. Num efeito dominó, outros 6 estados do Sul, Alabama, Flórida, Texas, Mississippi e Geórgia, seguiram o mesmo caminho. Juntos, formaram os Estados Confederados da América, com Jefferson Davis na presidência. Era um governo feito sob medida para proteger a escravidão e os interesses dos grandes fazendeiros de algodão. O que começou como uma disputa política transformou-se no conflito mais sangrento da história estadunidense. De um lado, a União de Lincoln, defendendo a manutenção do país e o fim da escravidão. De outro, a Confederação, disposta a tudo para preservar seu modo de vida baseado no trabalho escravo. A Guerra Civil estava prestes a começar e ela mudaria para sempre os rumos dos Estados Unidos. Nesse mapa, podemos ver a divisão do país. Ao norte, os estados que lutavam pelo lado da União. Ao sul, os estados da Confederação que buscavam se separar e criar um novo país. A Guerra Civil estourou quando os estados confederados resolveram tomar para si as bases militares da União que ficavam em seus territórios. Tudo começou como uma crise no Fort Sumter, na Carolina do Sul. Os confederados exigiram que as tropas da União saíssem. Lincoln se recusou e mandou 80 mil soldados para proteger o local. E assim, em 1861, começava uma guerra que todos achavam que seria rápida, mas que duraria 4 longos anos e mataria cerca de 600 mil pessoas. O norte levava vantagem clara: mais soldados, mais armas, mais indústrias. Mas o sul tinha seus trunfos: generais mais habilidosos e o conhecimento do terreno. Enquanto o norte precisava invadir para conquistar, o sul só precisava se defender. E defendiam com unhas e dentes, pois acreditavam estar lutando não só por suas casas, mas por todo um modo de vida. No fundo,
por trás de todas as razões políticas e econômicas, a escravidão era o cerne do conflito. A cada avanço das tropas do norte, mais escravizados fugiam das plantations. Em 1862, Lincoln deu o golpe decisivo com a proclamação de emancipação preliminar, que no ano seguinte libertaria oficialmente todos os escravizados nos territórios rebeldes. A medida teve um impacto militar imediato limitado, mas mudou para sempre o curso da guerra e da história do país. Em 1863, a pequena cidade de Gettysburg, na Pensilvânia, entrou para a história como palco da batalha mais sangrenta da Guerra Civil. Durante 3 dias de combates ferozes, as tropas confederadas tentaram romper as defesas da União, resultando num massacre que deixou cerca de 42 mil mortos. A Batalha de Gettysburg foi um divisor de águas, quando o vento começou a virar definitivamente a favor do norte. Mas Gettysburg ficou ainda mais marcada na memória nacional pelo que aconteceu meses depois. Num gesto carregado de simbolismo, Abraham Lincoln escolheu aquele campo de batalha, ainda coberto de cicatrizes da guerra, para proferir o famoso Discurso de Gettysburg. Durante a inauguração de um cemitério para os soldados caídos, o presidente fez um discurso curto, mas que ressoaria por gerações. Lincoln afirma: "The brave men, living and dead, who struggled here, have consecrated it, far above our poor power to add or detract. The world will little note nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us, the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they, who fought here, have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us, that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion. That we here highly resolve that these dead shall not have died in vain, that this nation, under God, shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth." Com palavras simples, mas profundas, Lincoln transformou a carnificina da guerra num apelo pela união nacional e pela defesa da democracia. Aquele não era só um discurso sobre honrar os mortos, era uma redefinição do que significava ser estadunidense. O discurso de Gettysburg pegou o horror da guerra e, de alguma forma, dele extraiu esperança, transformando um campo de batalha no símbolo máximo do renascimento nacional. Quando a Confederação finalmente se rendeu, em 1865, após uma sequência de derrotas militares, os Estados Unidos emergiram como uma única nação, agora comprometida com o trabalho livre em todos os estados. Mas a vitória da União não significou o fim dos problemas. Pelo contrário, o país entrava no que talvez fosse seu capítulo mais complexo, o doloroso processo de reconstrução. O período pós-guerra trouxe desafios que ecoariam por décadas. Como reintegrar os estados do Sul? Como garantir direitos aos milhões de afro-americanos recém-libertados? Como reconstruir uma economia que antes dependia do trabalho escravo? Essas questões não só moldariam o futuro do país, mas também sua literatura. O filme Deuses e Generais aborda o aspecto militar e político da Guerra de Secessão, desde a agitação política sulista com o intuito separatista até as primeiras batalhas significativas do conflito. Tratando de aspectos biográficos dos principais líderes militares do Norte e do Sul, o filme é rico na descrição do pano de fundo histórico e também nas grandiosas cenas de guerra. Nessa aula, vimos alguns dos principais eventos da Guerra Civil e como produções literárias e jornalísticas serviram para alterar o curso do conflito e moldar nossa percepção sobre ele.
Em especial, vimos como a questão da escravidão se tornou a causa moral para a deflagração da guerra e como seu fim inaugura uma nova fase para o país. Bons estudos!